muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um episódio do Amazônia Empreendedora. Esse podcast é uma parceria com o Jornal do Comércio e conta também com o patrocínio do INDT, um dos maiores institutos de pesquisa aqui do Amazonas. Toda semana você já sabe, já conhece a nossa dinâmica, a gente traz aqui um especialista, a gente traz aqui um empresário de todo tipo de ramo de negócio, desde aquele pequenininho até aquele grandão, para falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. E essa semana a gente está trazendo uma figura emblemática aqui, nossa, que todo mundo conhece, e se não conhece, já provou da comida dele, que é o André Luiz Parente, é o chefe Dedé, que todo mundo conhece aqui. Ele que é formado em gastronomia pelo Centro Universitário do Ensino Superior do Amazonas, né, conhecido como CIESA, é um importante empreendedor aqui da região, mantém muitos empreendimentos, e ele já teve participação em várias feiras internacionais, ele tem mais de 100 receitas desenvolvidas por ele e 11 produtos de marca própria registrados. Então, ele é uma pessoa assim, extremamente conhecida aqui e tem uma contribuição muito grande aqui na nossa cultura e também na nossa gastronomia local. Dedé, seja muito bem-vindo. Muito Obrigada pelo obrigado. seu tempo, pela sua Obrigado mesmo, disposição meu. de estar aqui com a gente. E eu quero começar lá do começo. Como é que foi essa coisa com a gastronomia, Dedé? Quando que você viu que você tinha um talento, que você queria ir para essa área? A minha família como dizia no passado, né, é uma família de grandes cozinheiros. Antigamente tinha um termo que as pessoas usavam, né? Fulano é um cozinheiro de mão cheia, né? Verdade. Então, tanto minha avó, quanto minha mãe de criação tinham esse dom e carregavam esse diploma aí, popular, né? Eu perdi minha mãe com 9 anos de idade, né? E isso eu fui com 9 anos de idade, muito cedo comecei a trabalhar na Bemol, trabalhei 14 anos na Bemol. Tenho o maior orgulho disso aí, acho que para mim foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida. 4 anos como boy, né, como office boy, e depois cheguei até a vendedor, e depois saí, foi quando eu montei minha barraca de pastel. Eu saí da Bemol exatamente naquela virada que do Fernando Collor de Mello, que ele abriu exatamente a... Mas eu, no meu ponto de vista, né, não entendo muito de política, mas a minha leitura é que o Collor, para mim, foi o presidente que mais fez bem para o nosso Estado. Quando ele abriu exatamente a importação, Eu lembro muito bem quando ele disso, abriu a verdade. importação para o resto do Brasil, para mim acabou, no meu ponto de vista, com a falsa Zona Franca. E fechou aquele monte de loja, né? Porque a Zona Franca, para mim, era resumida em Guilherme Moreira, Marcílio Dias e Doutor Moreira. As pessoas chegavam de manhã aqui, eu era vendedor de uma dessas lojas da Bemol. As pessoas vinham de manhã, compravam as coisas e iam embora, né? Não deixava turismo, não deixava nada para o turismo, nada para o crescimento do Estado, do meu ponto de vista. E quando isso aconteceu, a Bemol fechou 2 unidades dela, exatamente na Marcílio Dias e na Guilherme Moreira. E nessa época eu saí da Bemol, né? Eu não me via trabalhando em lojas de crediário da Bemol, né? Não era o meu perfil e eu queria, já tinha essa sede de empreender. E eu montei uma barraca de pastel onde é a Cachaçaria do Parque 10, que esse ano, se Deus quiser, dia 4 de outubro, faz 35 anos, né? Todo mundo sabe que criar um filho hoje no Brasil é um desafio para todo mundo, né? E você criar um CNPJ e educar o CNPJ e manter ele aí, né? Por tantos anos, né? Passando por tudo que o país já passou. Por todas essas reviravoltas que o Brasil tem, então esse ano a gente faz 35 anos com a gastronomia. Então eu comecei com a barraca de pastel, há 35 anos atrás, que virou depois cachaçaria, né? E essa história tem uma conexão muito grande da esquina do pastel, da marca esquina do pastel com a cachaçaria, porque enquanto era a barraca esquina do pastel, bem na frente ali onde é a cachaçaria, abriu um consultório de um mineiro recém-formado do sul de Minas, de Alfenas, um dentista, e foi com ele que eu aprendi a degustar cachaças, porque até então só conhecia cachaças industrial. Eu não sou contra, em outros momentos, alguma fala minha descompassada, as pessoas achavam que eu sou contra a cachaça industrial. Eu não sou contra, eu adoro a cachaça, que é uma cultura nossa, mas a cachaça artesanal para a cachaça industrial tem uma Industrial. diferença gigantesca, né? E aí foi com o Paulo que eu aprendi, né, a degustar e me apaixonei pela cachaça.
E o Paulo chegou a falecer, ele foi para Minas, levaram ele para Minas, eu fui visitá-lo na época. Foi quando eu conheci aquela cultura de Minas, foi quando eu comecei a trazer coisa de Minas, né, junto com a cachaça. E virou a cachaçaria do Do Dedé. pastel, Do pastel virou a virada da marca em 2004, né? E ficou essa história que todo mundo conhece. Ah, a cachaçaria do Dedé. com a minha marca, com a cachaçaria. Então, desde 2004, nós viramos no Parque 10 cachaçaria, né? Eu carrego aí algumas. A cachaçaria foi a primeira marca, a primeira marca não, o primeiro ramo, no ramo de gastronomia, foi a primeira empresa a sair de Manaus. Então, eu já tive loja em Uberlândia, em BH, em Fortaleza, em Belém, né? E hoje eu vendi as minhas lojas de shopping há 2 anos atrás, eu dei uma reviravolta, eu menti para muita gente, inclusive para mim, que eu ia dar uma desacelerada, né? E aí fiquei, porque a loja do Parque 10 eu passei para minha filha em 2018, a minha filha mais nova, mais velha. Ela, quando casou, eu passei a loja para ela, que a loja do Parque 10 eu não tinha colocado no meu núcleo econômico, no núcleo de sociedade que eu tinha nas lojas de shopping. E de um ano, exatamente de 1 ano e 10 meses para cá, apareceu um monte de. A minha vida deu uma reviravolta, assim, daquelas, né? Nós, no ciclo do fechamento não, da mudança de marca de Esquina do Pastel para a cachaçaria, eu continuei com a marca pagando o direito da marca. Eu tinha um sonho de voltar com essa marca de novo no mercado. E 3 anos atrás nós voltamos com a Esquina do Pastel. Hoje nós estamos já com 6 barracas, que é exatamente no mesmo formato que era a barraca de pastel, né? Que as pessoas me dizem, às vezes, que me conhecem desde quando eu tinha uma barraquinha. Entendi. E eu digo, eu nunca tive uma barraquinha. Eu sempre tive uma barraca de pastel, 2x2, de telhado de zinco, de madeira. Mas era a barraca. E eu atualizei esse projeto, né? E aí, hoje nós temos 6 barracas de pastel na cidade, né? Estamos inaugurando agora, esse mês agora, 2, uma no Via Norte e outra bem na frente do Shopping Ponta Negra. E essa marca era um sonho meu de voltar com ela. E de 2 anos para, assim, 2 anos não, 1 ano e 10 meses deu uma reviravolta doida na minha vida. Agora, recentemente, eu inaugurei o Das Águas Cozinha Cabocla, que no maior. Esse é aquele que vai para a estrada de Giranduba? É outro Não, lá. do Iranduba é o Cachaçaria do Dedé Pura Brasa. Ah, é o Pura A Brasa. diferença da loja do Iranduba para a loja do Parque 10, que a loja do Iranduba é uma loja especializada em carnes. Então lá a gente tem 3 tipos de cocção diferentes, né? Nós temos lá um galeto lá que é assado numa máquina que nós trouxemos da Espanha, né? A carne de sol também é no forno da Espanha. E a gente tem alguns defumadores lá. Então a gente tem 3 tipos de cocção e uma roda gigante é que faz uma roda gigante lá que assa a costela, que é a grande, acho que é a cereja do bolo daquilo tudo lá, que as pessoas, além da costela ficar muito gostosa, é um negócio que impressiona as pessoas. Você vê lá 300 quilos de costela rodando ali, e a casa vai se fazer agora 1 ano. E aí, depois de abrir isso aí, nós abrimos a peixaria, que é exatamente no São Raimundo, né? Que nós está com 40 dias agora fazendo. Essa é a primeira Semana Santa que nós estamos passando aí com a loja aberta. E tem sido assim eu digo para minha filha e para minha esposa, dos maiores meus sonhos, eu não imaginaria o sucesso do Das Águas Cozinha Cabocla, né? No encantamento. A Sandré foi muito feliz. A Sandré, a minha filha, é arquiteta, então teve parceria com o Zadir. Foi muito feliz no projeto. É um projeto que encanta as pessoas, né? De frente para o rio, de frente para a ponte, uma vista maravilhosa. E eu digo, dos maiores meus sonhos, não imaginaria o sucesso, o impacto que a gente está trazendo para a sociedade, sabe? É esse meu Incrível, sentimento. né? Maravilha. Mas só para a gente retornar um pouquinho, porque eu fiquei curiosa, É. que quando você fez começou a pastelaria, e da pastelaria você foi para Cachaçaria. cachaçaria, e aí que veio todo. Tem outros empreendimentos no meio ou sempre foi Não, só sempre no foi a seu? cachaçaria. Sempre foi cachaçaria, né? A mudança da esquina do pastel para a cachaçaria é que foi uma coisa meio maluca Porque é um salto porque o grande. que aconteceu quando eu conheci o Paulo, esse mineiro que eu falei, que chegou a Sim. falecer, eu costumo dizer, Cris, que o ser humano ele tem 2 coisas aí. É o que eu defendo. E o que eu defendo você não precisa defender. Claro.
E a gente fica amigo do mesmo Do jeito. mesmo jeito. O ser humano, de modo geral, ele tem uma grande amizade, tem tantas outras amizades, mas tem uma especial que é aquela ali. E a mesma coisa com o amor. Tem um grande amor e tem tantos outros amores. Quem disser ao contrário, eu vou respeitar, mas é o meu sentimento. E esse cara chamado Paulo Luiz Roberto Teixeira foi minha grande amizade. Tinha tantos outros amigos na vida. E foi com ele que eu, exatamente como eu falei, aprendi A a beber degustar a cachaça. cachaça. E com essa história de eu trazer o joelho de porco, que já está no nosso cardápio já há quase 30 anos, trazer cachaça, costelinha, e oferecendo para os clientes, alguém batizou lá aquilo lá chamado Cachaçaria do Dedé, porque Dedé era meu apelido já de infância. E eu trabalhei uns 5, 6 anos com duas marcas. Eu cheguei a ter na minha farda, de um lado Cachaçaria do Dedé, de outro lado Esquina do Pastel. Para o mundo de hoje, para você manter uma marca no mercado já é difícil. Imagina você divulgar duas marcas. Foi quando, em 2004, exatamente eu procurei uma empresa de marketing e ela fez um estudo e apresentou, achava que pelo público que frequentava já o lugar, tudo que estava acontecendo, que deveria botar a Esquina do Pastel para descansar e seguir com a cachaçaria. Foi quando nós viramos eu fiz uma grande reforma na loja do Parque 10, uma nova identidade, voltada mesmo para um gastrobar, para bar, para restaurante. E quando foi em junho de 2004, nós viramos a marca e tiramos a Esquina do Pastel. E aí virou cachaçaria exatamente nessa época aí. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Conta pra gente um pouco da sua trajetória e como que você conseguiu temperar gastronomia, empreendedorismo e a valorização da Amazônia. Porque você faz isso de uma forma que eu acho que ninguém faz, ninguém fez. Conseguiu. Sério? Eu vejo isso em você, eu sinto isso, sabia? Eu fui te pesquisar hoje, aí eu entrei no Instagram dele, fiquei olhando as coisinhas dele e tal, as coisinhas, as coisonas dele, né? E aí eu falei, cara, como é que esse cara conseguiu fazer essa junção tão bacana, né? Da gastronomia, do empreendedorismo, porque você sabe que ser empreendedor, você sabe melhor do que eu o que é ser empreendedor nesse país, e também com essa identidade amazônica que você representa tão bem. Tudo isso. Conta pra gente, como é que você conseguiu esse tempero maravilhoso? Eu acho assim, eu acho que todos nós temos aí nós temos uma dívida com a Amazônia, do modo geral, né? Mas antes da Amazônia, tem uma coisa que essa dívida para mim aumenta mais quando a gente pensa nas pessoas que moram no interior, né? E essa dívida somos nós que estamos aqui Na cidade. Na cidade, né? Então, assim, eu tenho vários projetos meus, por exemplo, lá na comunidade Três Unidos, que inclusive essa Linda, essa roupa linda. foi feita lá, é uma tribo indígena, hoje vive lá 140 pessoas, de 27 famílias, então são os cambebas, e toda vez que eu vou lá eu fico impressionado. E eu conheci essa índia, que é uma das lindas lá, que lá tem um restaurante chamado Sumimi, né? É um restaurante que tem como sociedade 10 índias. Toda vez que eu falo nessa história eu me lembro. Sociedade com 10 mulheres, 10 índias, né? E toda vez que eu vou lá, aquela organização, aquele negócio lá no meio. Porque uma coisa é você empreender dentro de Manaus. A outra coisa é empreender lá no meio da Amazônia. Aqui também não é fácil, né? Também não é fácil. Mas Mas assim, hoje, né? Guardadas as devidas proporções. Hoje você tem tudo aqui, a tempo e a hora e tal, verdade, né? Sim. E aí eu me apaixonei pelaquela história lá. E eu conheci essa índia numa palestra que eu fui dar e ela também foi falar da história dela. E aí isso só acendeu mais ainda, isso faz uns 15 anos mais ou menos, só acendeu mais ainda aquilo que eu tenho guardado de mim, essa responsabilidade de quando a gente vai pescar. Eu sou pescador esportivo. O cara tá lá o ano todinho, na cheia, na seca, Verdade. na falta de luz. Isso, a obrigação da gente levar apoio para esses caras. E não é. E as pessoas têm mania de achar que eu só vou resolver uma coisa se eu levar um caminhão de alguma coisa. Não, você não precisa. Às vezes a gente precisa de um abraço, precisa sentar com o cara e levar alguma coisa aí. Então eu me dou a isso aí. Eu acho que a gente tem aí, por exemplo, agora eu trabalhando agora com peixe, isso só aumenta mais minha responsabilidade, porque nós somos muito ricos, né? Mas da forma que a gente é rico, a gente menospreza isso aí e não dá valor. Você quer ver uma coisa? A grande diferença nossa... Você é amazonense, não?
Não, eu sou paulistana, mas me considero da terrinha, porque já comi meu jaraqui e não quero mais Mas sair você daqui, sabe, não. para mim, no meu ponto de vista, qual é a grande diferença do povo amazônico, manauara para o paraense? O paraense tem uma coisa que nasceu dentro dele, é o poder do convencimento. Você chega em Belém, em qualquer lugar lá, quando você pergunta de um cara que almoçou, acabou de almoçar, e se o almoço dele foi, se ele almoçou peixe frito com açaí, ele fala da alma dele. Comi um peixe frito com açaí. A gente vê que o cara fala da. Vai perguntar da gente amazonense. O que, que o cara fala? Aí eu comi um jaraquizinho com baiãozinho. Olha a diferença da valorização da cultura. Isso eu digo para todo mundo, que falta mais a gente se valorizar. Nós temos uma cultura gigantesca. E Né? nós temos os melhores alimentos do mundo, somos riquíssimos, né? E exatamente agora eu quero entrar nessa pergunta. Por que, Dedé, que a gente é riquíssimos em peixes, em hortaliças, enfim, todos os insumos gastronômicos, das punk? E por que a gente ainda não decolou numa cozinha internacional mais de um lugar melhor que a gente poderia estar? Eu acho que não decolou, eu acho que assim, isso não é o governo para decolar. Vou te dar um exemplo que eu defendo que não é o governo. Quando eu inaugurei a loja no Iranduba, né? Quando a gente fala de Iranduba, é atravessando a ponte, atravessou a ponte, a minha loja está 1,80 de 1,80 km da ponte. Sim, é Mas eu pertinho. dependo daquela mão de obra de lá. Lá hoje eu tenho 60 funcionários e na época que eu inaugurei com 75, que quando você inaugura uma loja, você sempre inaugura com um quadro mais inchado. Eu levei de Manaus só a gestão, né? E nosso grande desafio foi contratar essas pessoas lá. Porque depois a mão de obra já não é tão boa qualificada na capital. No interior tem mais essa deficiência. Mas eu botei isso como propósito. Mas aí tem outro desafio aí. Porque, porque quando você pergunta que a gente não decolou? Porque o empresário, de modo geral, aqui não estou para criticar ninguém, e eu me coloco no meio dessa crítica. Nós, como cidadão, a gente acha que essas coisas vão sair do governo. Não vai sair do governo. Isso depende da gente. Por exemplo, eu tive ano passado em Parintins, né? Você acha que é o governo que vai melhorar o serviço de bares e restaurantes em Parintins? Não é. É a cultura nossa. É nós A que. nossa É a valorização nossa própria, como você valorização. fez o comparativo entre os Entendeu? amazonenses e os paraenses. É Isso, exatamente. isso Assim, mesmo. o governo tem uma fatia desse bolo? Tem. Mas ele não tem o bolo todo, porque não adianta. Vai ser nós que vamos mudar esse jogo. Porque em qualquer lugar do mundo que eu já andei, exatamente é mais ou menos esse sentimento que eu tenho. Tem a responsabilidade do governo, mas tem a responsabilidade do cidadão e do empreendedor no meio disso aí. Né? É o meu ponto de vista. Né? E quais são os maiores desafios hoje para começar na gastronomia? Quem quer, eu vou fazer gastronomia, eu vou montar um negócio. Quais são os maiores desafios nesse momento histórico que nós estamos vivendo? Na economia, nos investimentos? O que você acha assim, que a pessoa tem que se preparar, Eu acho, Dedé? assim, o meu ponto de vista, eu sempre falo muito isso aí. Eu, há 35 anos, quando eu resolvi virar empreendedor, né? E a dificuldade era muito maior, porque hoje em dia está tudo aí na internet, né? Hoje você dá um clique e todo mundo está conectado. Quem não tem um plano de internet, mas ele tem o Wi-Fi de Você tem alguém. acesso à informação, a Tem o tudo. Wi-Fi de alguém, me prestou aí, tem o Wi-Fi aí, tá muito mais fácil. Mas para quem vai entrar na gastronomia hoje, tem que ter uma ciência. Acabou aquela história, eu era jornalista, eu vou tentar uma coisa agora com a pizzaria. Pode dar certo, mas pode dar certo você tendo a clareza que não existe mais amador na gastronomia. A gastronomia hoje, ela anda tão rápido, as informações dela, as mudanças dela andam tão rápido quanto a informática. É a tributação, porque é uma empresa, não tem jeito. Acabou aquele negócio, eu era advogado, agora eu vou virar pasteleiro, como eu costumo dizer que eu sou pasteleiro. E O tem que se negócio preparar muito, tem que se né? preparar. E uma preparação diária, Contínua. contínua, não tem jeito. Sabe? Porque o que era ontem não era hoje, não é mais hoje. Aliás, a nossa vida está assim, né? É, É verdade, diário, né? A dinâmica da vida é praticamente diária, né? Das verdade. mudanças.
Querido, nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu quero agradecer muito Muito a obrigado. sua presença, viu? Muito Foi obrigado. muito enriquecedor conhecer a tua história, saber aí dos seus negócios. Desejo muita saúde, muito sucesso para você e espero que você volte aqui outras ocasiões para contar para a gente sobre outros planos, negócios, porque você não tem jeito que vai parar tão cedo, Dedé. Com certeza não. Pessoal, é isso aí. Estamos finalizando aqui o podcast Amazônia Empreendedora, mas semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau, tchau.